Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de tratar hoje sobre teorias da conspiração em que acredito e as que eu não acredito. Bem, algumas até merecem certos comentários. É, Vamos começar pela teoria que diz que o homem não foi à Lua. Eu tinha já as minhas suspeitas. Mas, sinceramente, acho que isso não aconteceu. Realmente foi uma fraude. É, Inclusive, um vídeo que foi decisivo para eu descrer nisso foi aquele vídeo de 7 horas, de mais de 7 horas, do inteligentista. Tá? Ele fala muitas bobagens sobre o catolicismo, mas acredito que aquele vídeo foi realmente muito acertado. E eu recomendo. Há também aquela outra sobre as Torres Gêmeas, né, do complexo do World Trade Center. Essa daí também mexe com a imaginação de muita gente. Mas vou dar uma pequena dica muito interessante sobre o que pode ter acontecido, mas não vou insinuar nada, tá? Existe um vídeo do canal Mystery sobre esse caso muito interessante. Eu gravei um vídeo sobre. Aliás, eu publicitei sobre esse senhorzinho baseado no vídeo do Mystery, chamado Larry Silverstein. Né? Ele conseguiu o Stonks do século XXI, né? Porque ele adquiriu o complexo, colocou um seguro muito específico, né? De 3 bilhões e meio de dólares contra terroristas. Aconteceram dois, né? Que a gente bem sabe. Exigiu 7 bilhões, negociou com a seguradora, adquiriu apenas 4 bilhões e meio. E curioso é que ele costumava trabalhar no prédio, no complexo. Ele não foi justamente no dia 11 de setembro, né? Porque teria uma consulta com o oftalmologista, seus filhos chegaram atrasados e outras coincidências mais que estão ali no canal do Mister e tirem suas conclusões. Outra teoria da conspiração muito famosa é essa do padeiro austríaco que abriu umas padarias lá na Polônia e assou 6 milhões de pães em 4 anos. Tá? E ninguém gostava dele. Então, depois vocês comentem aí abaixo se vocês acreditam na história do padeiro que assou 6 milhões de pães, tá? Olha, sobre isso eu vou me omitir, tá? Mas entendam como quiser. Outra teoria ridícula é a Terra plana, tá? Essa daí eu descarto absolutamente, tá? Eu, sinceramente, acho ridícula essa hipótese. Eu já gravei vídeos sobre o assunto. Outro assunto que acho bem interessante é a questão da irmã Lúcia. Porque eu confesso que ainda não tomei nenhuma posição sobre o assunto. Eu não tenho pressa, tá? Porque não é algo que afeta a minha vida. E não é essencial para a minha salvação, nem nada disso. Agora, sobre a questão da substituição em si mesma, por hora eu tenho juízo suspenso. Por mais que laudos, né, de perícia forense apontem para a substituição de fato, há certos elementos que não se sustentam muito, porque qual seria o objetivo da substituição? Silenciar a irmã Lúcia? Ora, silenciar uma religiosa, ainda mais uma religiosa piedosa, é a coisa mais fácil do mundo. Tá? Impõe voto de silêncio, acabou. Tá? Não precisa fazer outra coisa. Então, o que me parece pouco sustentável seria quais seriam as razões para substituir a irmã Lúcia. E, no entanto, como eu disse, os laudos forenses apontam para uma coisa, para outra coisa.
aponta para a substituição. Então, é algo em que eu tenho o meu juízo suspenso. Agora, os clérigos maçônicos, ou supostos clérigos maçônicos, principalmente a questão do cardeal Rampolla, João 23, e Annibale Bugnini. Eu não acredito que eles foram maçons, tá? Sinceramente, não é sustentável de forma alguma. Quem chegou mais perto de ser suspeito foi o Bugnini, mas nem ele, digamos assim, creio que foi porque não há provas concretas sobre o assunto. E como eu já disse em outro vídeo, para você sustentar isso, você tem que colocar provas inequívocas sob a pena de cometer pecado mortal por maledicência e temeridade. Eu acho isso gravíssimo. Então, é necessário que vocês coloquem uma prova cabal de que tal coisa aconteceu. Caso contrário, não tem como sustentar. Sobre a agenda OVNI, eu acredito que é uma psyop. Nesse ponto, é outro ponto que eu concordo com o canal Mystery, que é um canal, como eu disse, eu recomendo bastante. Muitas vezes até difundem coisas sobre isso para criar uma cortina de fumaça. Então, meus amigos, não há razões para eu acreditar nessa tolice de que formas de vida inteligente visitaram o nosso planeta, porque por que raios eles fariam uma viagem interestelar de lá da Casa do Chapéu até aqui para ficar fazendo marcação em plantações, levar vacas embora e introduzir sonda anal em abduzidos? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Porque o esforço necessário para fazer uma viagem tão longa para cá não está proporcional ao fim. Então, filosoficamente não é sustentável, astronomicamente não é sustentável, tá? E nem se a pessoa crer naquela tolice da teoria da evolução, também é sustentável. Afinal, quantos bilhões de anos esses seres. Há quantos bilhões de anos esses seres existem? Pelo amor de Deus. Não tem como sustentar um negócio desse. E teologicamente, muito menos. Afinal, esse povo pode ser batizado? Pode ser evangelizado? Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou por eles também? Como é que funciona? Quanto a Harp, eu acho possível, no entanto, eu suspendo meu juízo se Harp pode causar desastres naturais, tá? E pontuais. Eu tendo mais a crer que não é isso que acontece, tá? Porque eu não acredito que instrumento humano seja capaz de, por exemplo, mover placas tectônicas para causar terremotos e tsunami, como aconteceu no Japão em 2011. Não me parece ser algo possível assim. E, novamente, existe algum fim específico que motive isso? Não me parece muito sensato. E a existência dos protocolos do Sábio de Sião? Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade para acreditar na veracidade dos textos, tá? Se os textos realmente foram escritos por certa elite expondo seus planos. Eu não acredito que isso aconteceria de maneira tão escancarada assim, tá? No entanto, muita coisa que tá ali faz sentido. Mas uma análise mais precisa, podemos ver também que outras nem tanto. Talvez um dia possa produzir um vídeo à parte, né? Ele ficou muito conhecido em certos ciclos brasileiros também por conta da tradução feita pelo historiador Gustavo Barroso. E sobre o churrascamento de John Kennedy?
Será que foi feita por um homem só? Eu acredito que não. E nesse ponto, eu coloco meu chapéu de alumínio mesmo. John Kennedy, ele foi churrascado em uma conspiração de fato. Agora, quem foi? A máfia? A maçonaria? Os comunistas? A CIA? Bem, não sabemos com certeza quem foi. O fato é que ele foi, sim, churrascado por vários homens, porque há vários sinais de tiros vindo de direções diferentes. Inclusive, tem um documentário da Brasil Paralelo sobre isso, um episódio da série Investigações Paralelas, tá? Eu não sou muito fã do Brasil Paralelo, mas eu confesso que esse trabalho foi muito bem feito. E a questão do aquecimento global, ou melhor dizendo, mudanças climáticas, né, que é o termo que estou usando hoje em dia. Sobre isso, eu recomendo o livro O Império Ecológico, do Pascal Bernardin. Inclusive, eu publiquei um vídeo sobre o Pascal Bernardin, tá? Eu vou colocar na descrição. O fato é que o livro refuta muito bem esse negócio. E vejam só, meus amigos, mudanças climáticas acontecem, tá? Eventualmente o planeta vai estar mais quente e também vai estar mais frio. O ponto é que não é possível haver mudanças em escala global por causas antropológicas. Inclusive, é esse o ponto que deve ser o ponto da crítica. Bem, e o caso do Pizzagate? Eu vou recomendar aqui o terceiro vídeo do Mystery sobre o assunto. Mas sim, é algo que pra mim não resta nenhuma dúvida. Eu acho que nem é mais teoria da conspiração. Há algo a mais ainda para tratar como teoria da conspiração aqui? Bem, vejamos essas imagens. Meus amigos, ainda há o que abordar, mas só precisamos ter o tato para abordar isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo.